You gotta know the truth, because the truth will set you free. Eu quero falar sobre a dimensão da democracia e a diferença, ou diversidade, né? Diferença e diversidade são dimensões sinônimas, né? A sociedade brasileira, ela é multicultural, ela é pluricultural. Se eu for observar os povos indígenas, a gente vai ver o tanto de povos indígenas, o tanto de diversidade indígena, de diferentes nações, diferentes etnias e, portanto, diferentes culturas e diferentes religiões que existiam no Brasil colonial antes da chegada do catolicismo. Quando eu vou estudar a história da escravização africana, eu também passo a aprender que essas pessoas que foram escravizadas e foram trazidas à força para o Brasil, elas vieram de diferentes partes do continente africano, de diferentes grupos étnicos, e vão trazer uma outra diversidade muito grande em se tratando de cultura e, portanto, de língua, de religião, de valores, de tecnologia, de saberes, de filosofia. Mesmo observando os brancos, o que acontece? Mesmo observando os brancos, no século XX, o Brasil estimula a vinda de outros povos brancos, né, além dos portugueses, como, por exemplo, os italianos, os espanhóis, os alemães, mas também os asiáticos, japoneses. Que são engordados agora por senegaleses, haitianos, iranianos, bolivianos e tudo que é escória do mundo, né? E agora está chegando os sírios também aqui. A escória do mundo está chegando aqui no nosso Brasil. Então, o que o Brasil se eu posso falar uma coisa sobre o Brasil, o Brasil tá lascado. E eu não vou errar, e é até óbvio, o Brasil tá lascado. É que o Brasil, ele é formado desde sempre pela noção de diversidade, de diferença. E, portanto, é por isso que é fundamental que a gente seja um país democrático. Porque a democracia é a única que vai conseguir fazer com que essa diversidade, essa diferença conviva sem se matar, sem se agredir, sem se violentar. Professor, a democracia é o governo da maioria? Vamos fazer o Brasil para as maiorias! As minorias têm que se curvar as maiorias! A lei deve existir para defender as maiorias! As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem! O Brasil tá lascado! A democracia é o governo da maioria? Não deve ser. Se o raciocínio é esse, que numa sociedade democrática manda quem é maioria, não é democrático. Não tem uma diferença. Maioria é uma coisa, minoria é outra. Minoria tem que se calar, se curvar a maioria. Acabou. O Brasil tá lascado. Democracia é aquela situação em que a sociedade, mesmo que tenha uma parcela da sociedade que seja maioria, como é o caso dos cristãos, sejam cristãos católicos ou cristãos evangélicos, que é nosso caso, essa sociedade é democrática quando essa maioria reconhece o direito do outro, que não é cristão, de existir, de viver, de ter dignidade. E essa maioria vai se responsabilizar pelo direito das culturas minoradas ter dignidade, ter vida, ter casa, ter saúde, ter educação, ter segurança. Mais ou menos. Isso é uma sociedade democrática. Uma sociedade democrática não é aquela em que a maioria manda na minoria. Uma sociedade democrática é aquela em que a diferença e a diversidade têm os mesmos direitos. Mesmo que esses direitos sejam diferentes para cada um, o objetivo dessa diferença de direitos é conquistar uma situação
em que, repetindo, a vida, a moradia, a saúde, a educação e a segurança sejam para todo mundo, independente se é indígena, se é negro, se é preto, se é pardo, se é amarelo, se é branco. Isso é que é democracia. O Brasil tá lascado. Então a gente encerra mostrando a importância de nós, sociedade pluricultural, multicultural, ser uma sociedade democrática. Poeminha do like. Joinha se gostar, painha, 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 painha se não. Comenta para conversar e compartilha para fortalecer a criação. Compartilha. Não tô dançando carnaval não, viu? É o símbolo é o gesto para compartilhar, ó. Compartilha aí, ó. You gotta know the truth, because the truth will set you free.